Me Meu Deus! Obrigada, minha pastora. Vem pra cá. E, ó, gente, meu amado já tá chorando, Nada. mas ele não chora, ele é Francisco, forte. Ó, Francisco, né. Ai, Jesus, pastora, só não pode fazer isso logo de manhã, pastor. Meu Deus do céu, ainda bem que tinha Cisco por aqui. Mas bom dia, sala, graças e paz a todos, amém? Glória a Deus por essa manhã, por essa responsabilidade, de estar trazendo uma palavra e que de alguma forma possa fazer diferença na vida de cada um de vocês, porque nós muitas das vezes vamos ver somente uma matéria. Olha, gente, eu gosto de assistir algumas matérias científicas. E às vezes nessas matérias científicas a gente vai se identificando com o poder que há na palavra. E dias desses agora eu estava assistindo uma matéria sobre uma salamandra aquática chamada axolote. E ela tem uma propriedade assim fantástica. O corpo dela é revestido de células-tronco. E aí, eu vendo a matéria que estava me chamando muita atenção, porque o estudo falava justamente sobre essa essa capacidade de restauração que o corpo daquele animal tinha, porque ainda que ela fosse amputado em qualquer parte do corpo, ela poderia ser restaurada. E aí a matéria falava sobre a comparação com o corpo humano, que muitas das vezes se nós perdermos uma parte de algum dos nossos membros, a reação é, na verdade, é tentar logo conter o sangramento para que você sobreviva e daqui para frente acabou. Não, nós não conseguimos ter essa capacidade de restauração óssea da pele, de tecidos, isso. Não, a gente não consegue isso. Mas a salamandra ela consegue. Porém, ele estava falando sobre células-tronco, queridos, aí eu comecei a mergulhar no assunto e, no final das contas, o que o espírito, louvado seja o nome do nosso Deus, fala ao nosso espírito, é que nós temos uma nós temos uma célula-tronco celestial, aquela que é capaz de restaurar, de trazer a funcionalidade, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que, de alguma forma degenerativa, que é essa é a finalidade dos estudos das células-troncos hoje no mundo inteiro, elas têm essa missão de fazer a restauração em áreas que sofrem, né, degeneração. E o que que é isso? É aquele processo, muitas das vezes, ou já mal formado, ou ainda que, de alguma forma, eh, tiveram algum tipo de anomalia. E aí, quando vai falando sobre questões degenerativas, no caso de algumas matérias, vão falando mais sobre as questões cerebrais, né? Alzheimer, Parkinson, aonde ó, algumas funções vão ficando cada vez mais debilitadas e aí algumas vão logo perdendo a memória, outros vão tendo problemas de locomoção e tantas outras coisas mais. E, ó, a gente vai mergulhando nesses assuntos e vai viajando, mas viajando, assim, de forma tremenda. As células-troncos, elas têm sido estudadas arduamente para tratar e reparar enfermidades degenerativas, também de reparar músculos, tecidos, e elas têm se evoluído tanto, mas tanto, porém tem algumas leis que não permitem que elas possam fluir de forma melhor, porque tem um problema. Aqui no Brasil, as células-troncos elas têm sido estudadas e extraídas. Em São Paulo, eles têm especialidade na célula-tronco extraída do dente de leite, da polpa do dente de leite. E já aqui no Rio de Janeiro, ontem eu fiquei impressionado com o que eu estava vendo. A célula-tronco extraída, agora você vê, célula-tronco extraída do sangue menstrual, riquíssima numa célula-tronco chamada mesenquimal. E essas células-troncos elas têm justamente essa capacidade. E em algumas outras áreas, em alguns outros estudos, e aí você vai acabando entrando em outras linhas. Eu descobri que existe esse estudo tão profundo a ponto de ir muito mais adiante, de chegar a, quem sabe, até essa capacidade dessa salamandra
porque aí a gente não teria somente uma reparação superficial, seria algo de restauração por completo. Um atleta que tivesse perdido uma perna, por exemplo, se fosse instalada a célula-tronco da forma que ela fosse manipulada, não seria somente ah, uma reparação superficial. Existiria a formação de novo dos ossos, dos tecidos, ou seja, o membro perdido ele ia ser de novo restaurado. Mas são situações, vão viajando muitas das vezes para as questões quase que fictícias, mas porém que tem um fundamento, que é a célula-tronco, quando elas são formadas, logo assim no embrião, né? E essas leis, aquilo que eu estava estudando, justamente falava sobre isso. Aqui no Brasil, nós somos proibidos de avançar nas questões embrionárias, porque lá fora, todo embrião, quando eles vão fazer esses estudos, eles extraem a célula-tronco, de qualquer forma, o embrião é morto, ou seja, então aquela vida que já começou a se formar, já era, ela não vai mais poder sobreviver porque vamos dizer assim, a base em si já foi extraída. Então, o embrião já morreu. Mas olhando e com um tipo de olhar espiritual para o lado espiritual, a gente vai se identificando com a palavra. E lá na nossa igreja nós temos estudado o Evangelho de João. E no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, queridos, existe uma célula-tronco celestial que vem para fazer diferença na minha e na sua vida, e todo aquele que nele crê. Agora, olha que coisa interessante. O Senhor Jesus Cristo, lá na frente, ele vai falando assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Ou seja, é um. É algo tão poderoso, queridos, que vai te trazer vida e não vai ser mais somente uma vida comum, não, é uma vida eterna. Então, creia, aceite, continue pregando, falando das maravilhas do nosso Deus, porque são coisas extraordinárias. E à medida que a gente vai lendo e se aprofundando, o Senhor também, Jesus, diz lá em João, no capítulo 10, a parte B do versículo 10 diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Às vezes a gente tem algumas questões degenerativas que acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de nós mesmos. Quantas e quantas pessoas muitas das vezes têm crises existenciais, né? Que às vezes não sabe o porquê que está aqui, qual é o sentido da sua vida, o que está fazendo, para que serve. E aí essas questões, de alguma forma, vão te pesando, vão te paralisando, vão te deixando você como se você não fosse nada. Mas eu quero te dizer, queridos, que você é muito mais do que você imagina que é. Ainda que situações e mais situações aconteçam à sua volta, entenda o seguinte: existe uma célula-tronco celestial que regenera tudo quanto são virtudes da sua vida, ainda que tenha sido perdida, ou ainda, quero te dizer bem claro, ainda que não tenha sido nem achada ainda. Ele é aquele que faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque o estudo de células-troncos, enquanto eu estava vendo algumas matérias, dizia que ainda que ela fosse injetada num corpo, ia, dependendo da idade da pessoa, ela ia isso lá na frente, manipulações e mais manipulações para as células-tronco fazendo o papel ideal, ela iria restaurar, trazer de volta até a funcionalidade, mesmo que alguém nascesse hipoteticamente sem braço, a célula-tronco iria fazer esse papel principal, ia trazer, ia fazer um braço maior do que o outro, não na medida exata e correta do outro membro. Então, são coisas tremendas, dependendo da idade do organismo, ela iria fazer a o nascimento de tudo aquilo que precisa ser feito dentro de um corpo, dentro daquela idade específica, ou seja, uma pessoa idosa não iria ter a pele de uma criança, não, mas algo fortificado e algo assim forte e saudável. Eu, quando estava lendo essas questões da célula-tronco, eu fiquei pensando assim: existem células que foram ativadas e o Senhor ele
deixou isso funcionando por muito tempo. Porque quando você vai lá em Gênesis, no capítulo 5, você já viu como é que o pessoal lá vivia? Gênesis 5:28, se eu não estou enganado, vai falar de um homem que aos 187 anos gerou o primeiro filho. Ué, como é possível? Olha um monte de homem todo com inveja desse camarada. Tu já pensou se isso, vou falar só para a rapaziada, tu já pensou se a célula-tronco viesse sobre as nossas vidas, homens? Olha como é que a gente ia ficar feliz lá na velhice, ainda todo bobo. O Cláudio Duarte diria que a gente ia estar dando no couro, direto e reto, feliz da vida. Mas o mais interessante era isso, era a longevidade daqueles homens que passavam de idades que a gente não consegue nem imaginar alguém viver 969 anos. Isso porque não podia ser algo natural. As células troncos eram ativas constantemente. Se tivesse alguma debilidade cardíaca, era corrigida, debilidade na visão, aonde fosse. E eu fiquei imaginando, falei, puxa, é isso mesmo. O Senhor, ele permitiu que elas ficassem ativas constantemente. Porém, deram um limite também, né? Porque senão o camarada ia passar dos 1000 anos e tantas outras coisas mais. Mas a gente vai olhando para um texto e vai meditando em uma outra, em algo paralelo e vai pensando o poder que há na palavra. A palavra ela é viva, entenda o seguinte, a palavra é viva e eficaz. Eficaz em quê? Eficaz para trazer a funcionalidade daquilo que foi perdido. Você vê que tem algumas pessoas que têm tristezas constantes. Mas por que tem uma tristeza constante? Porque tem algo aí degenerativo que precisa ser restaurado e curado. E nessa manhã você pode entender que tem um Senhor Jesus Cristo que muda ambiente, muda a história. É um Senhor que não importa da sua idade, ele traz a funcionalidade de novo, perfeita. Você imagina que o Senhor Jesus Cristo vai até um tanque, tem um homem lá, 38 anos sem andar. E aí ele vai e ordena, ó, pega logo o teu leito aí, anda. Você imaginou como é que seria algo traumático, até para você tentar ouvir isso, porque na tua cabeça hoje você pensa, não, primeiro eu preciso de fisioterapia, porque eu estou tanto tempo imóvel, como é que eu vou andar agora normal e perfeito? Queridos, a ordem está sobre aquele que dá vida. E aí ele vai, faz aquele homem se levantar e vai embora, espanto para todos. Passa num outro camarada que está cego desde nascença e traz a visão de volta. O que eu quero deixar nessa manhã bem claro é que se você não consegue, às vezes, enxergar algumas coisas da vida, ainda que você já esteja maduro, o Senhor Jesus Cristo, ele traz a visão necessária, ele abre os teus olhos para áreas que você não vê. Um dia desses, eu estava andando atrás de um ônibus, e nos ônibus aqui no Rio de Janeiro, não sei se na cidade de cada um de vocês tem, mas tem umas tarjazinhas nas laterais dizendo assim, ponto cego. Você pode olhar lá e vai ficar aquilo lá como um alerta. E também já vi até além da traseira, né? Escrito isso, já vi também algumas mesmas tarjas na lateral, onde também o motorista não vê. Então, na nossa vida, muitas das vezes, nós temos o chamado ponto cego. Tem pontos que você não consegue enxergar na sua vida, mas o nosso Deus é poderoso para abrir os seus olhos nessas áreas específicas. Eu não sei se é no seu casamento, se é nas suas finanças, se é no seu convívio social com seus parentes mais próximos ou os mais distantes. Mas entenda o seguinte, tem pontos que são cegos na nossa vida. Quando você recebe uma ofensa, você não fica super, hiper chateado? Aí a palavra vem e vai dizer que muitas das vezes essas situações que acontecem é porque nós não lutamos contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades. Se isso estiver ativo o tempo todo em você, você vai começar a enxergar as coisas com um olhar diferente. Você vai reagir de forma diferente. Ah, Rogério, mas eu já estou passando por processos degenerativos desde lá de trás, problemas e mais problemas, e vão, de alguma forma, tentando minar a sua fé. Porque a finalidade do inimigo é essa: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem dizendo que ele vem para dar vida e vida em abundância. Tem alguma área aí da sua vida que precisa de restauração porque está passando por esse processo degenerativo?
Queridos, ele é aquele que restaura por completo e faz diferença, hein. E eu sei que muitas das vezes vai causar reações, porque quando algumas pessoas não conseguem mudar naquela área durante muito tempo, quando há mudança, todo mundo à sua volta fica desconfiado. Tem gente que fala assim: "Ué, o que que você está querendo?". Pensa até que você quer um dinheiro emprestado, por causa do teu comportamento que gerou lá naquele pessoal lá, né, memórias negativas. Mas quando o Senhor vem, queridos, para fazer essa diferença total, você não precisa se incomodar com as reações dos outros não. Fique cada vez mais feliz consigo mesmo, porque são mudanças milagrosas. Você imagina quando o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Zaqueu, um camarada completamente detestado dentro daquela sociedade, a ponto de depois de ao jantar com ele ali, o Senhor Jesus Cristo, depois que ouviu de Zaqueu, daquilo que degenerava ele, não é isso? Essas questões corruptas, aí ele fala assim: "Senhor, se eu defraudei, eu quero até devolver". Aí o Senhor Jesus Cristo fala uma coisa mais linda para ele: "Hoje houve salvação na sua casa". Queridos, o encontro com o Senhor causa arrependimentos profundos. Aí, ó, algumas das vezes nós temos questões degenerativas no campo do arrependimento. E quando essa área, por situações diversas, que muitas das vezes você acha que você está sempre na razão, e razão e emoção são duas situações que se colidem feio. Mas peça ao Senhor esclarecimento para que Ele possa abrir o teu entendimento. E, queridos, e quando isso acontece, o ambiente todo muda, tudo se transforma por causa desse mesmo efeito das células tronco, porque elas vão fazendo nessa restauração e vão trazendo o novo, e o novo, e tudo à sua volta vai mudando. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a falta de esperança já tenha te visitado, eu quero te dizer que a célula-tronco traz esperança de novo para você. Situações vão mudar, ambientes podem mudar, mas tem algo que às vezes já está tão degenerativo em você mesmo, que é o poder da tua palavra. Às vezes você precisa mudar alguns conceitos daquilo como você fala. Um dia o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com um homem. Alguns textos dizem que ele era gago, outros dizem que ele era mudo. Mas, de qualquer forma, além dessa enfermidade, ele também era surdo. E aí, o Senhor Jesus Cristo, quando tem um encontro com esse homem, ele toca nos ouvidos dele e fala: Efatá, abra-se. E depois, faz aquele mesmo procedimento que você já sabe, passa a mão lá na língua daquele homem, e aquele homem passa a falar e a ouvir. Eu li esse texto um tempo atrás e eu fiquei pensando assim: nossa. Ah, se a gente ouvisse aquilo que a gente fala. Às vezes você já ficou surdo daquilo que você fala. Ah, essa manhã você pode refletir e mudar o seu comportamento. Comece a ouvir aquilo que você fala, para você entender, às vezes, o comportamento daqueles que estão à sua volta. Que quando isso acontecer, queridos, aí você vai começar a ter a restauração de diálogos, de convivência. Muitas das vezes nós temos um problema muito grande de convivência, porque às vezes a gente, sem perceber, situações degenerativas que fica irritadíssimas vão acontecendo. Gálatas 5, no capítulo 17, vai falando, né, das questões daquilo que a carne produz, daquilo que o espírito produz, e às vezes a gente fica pensando assim: será que eu tenho produzido coisas que são regenerativas ou degenerativas à minha volta? Você pode ter essa questão de entendimento. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos dificuldade de autopercepção, mas a gente consegue identificar nos outros. Olha, queridos, como nós somos especialistas, às vezes, na forma como alguém fala, da forma como se comporta, e às vezes a gente, vamos dizer, aquele título popular, às vezes, muitas das vezes nós caímos do cavalo, né? Essas questões de avaliação e julgamento são coisas que tá dentro de cada um de nós, e às vezes são esses que são os degenerativos, porque se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo vai ser mal. Às vezes as tuas reações
vão ser, muitas das vezes, reativas às situações que você convive, da forma como você se lida. Bom, vamos lá. Gálatas 5,17 vai dizendo assim, ó: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Elas se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, aí o verso 18: se sois guiados pelo espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Aí as obras da carne são manifestas. Aí olha as questões degenerativas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Gente, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os quais que as praticam não herdarão o reino de Deus, porque elas são degenerativas, vão cada vez mais minando você, o seu caráter, a sua forma de lidar com esse mundo tão perverso. Então, se tem alguma coisa aí querendo te degenerar, queridos, peça ao Senhor para que haja uma intervenção. Aí agora vai dizer também o contrário, né? Olha quando o Espírito, aquele que dá vida, aquele que transforma, diz assim: entretanto, o Espírito, o fruto do Espírito é alegria. Tem algo que é ao contrário, né? Essa questão da alegria. Tem pessoas que são eh, cheias dessa alegria. Eu conheço uma mulher de manhã cedo, ela abre a sala, o tom de voz dela, a alegria dela, parece até pipoca. Fala, fala, fala. Ainda que você esteja meio tristinho, tu já viu que sei lá, acontece um tranco esquisito contigo? Você até estava pensando em ir no rir, tu já começa a rir, e fora as peripécias que essa mulher fala. Gente, ela realmente tem algo que é restaurador, chamado alegria. Aí você fala assim: "Puxa, mas eu não consigo ter essa alegria", tem algo degenerativo em você aí, queridos. O espírito, ele está justamente para isso, para te trazer vida e vida em abundância. Às vezes a gente não faz orações específicas porque não consegue nem abrir o entendimento daquilo que está te faltando. Se está te faltando algumas virtudes, hoje é amanhã de você pedir aquele que dá vida e vida em abundância. E aí tem algo que vai continuar falando, né? Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Tem algo, muitas das vezes, que nós somos tão corroídos em aspectos das nossas vidas que ficam complicados realmente para você tentar entender. Paciência é algo que é uma virtude. O que que é o contrário dela, que é degenerativo? Impaciência, porque você já está contaminado com tantos e tantos assuntos à sua volta, e aí você tem dificuldade de relacionamento. E aí, continua falando no verso 23, mansidão, e uma das virtudes, assim, que eu acho a base de tudo, chamado domínio próprio. Talvez você não consiga ainda vivenciar essa questão do domínio próprio, porque você já pensou você refrear a língua? Eu comparo muito o domínio próprio com o freio do carro. E hoje tem freios tão eficientes que são chamados freios ABS. Ou seja, eles, quando são acionados, o carro não perde a trajetória. Porque às vezes o freio pode ser muito bom, mas se o carro for de lado, ele pode bater, capotar e ele sai da trajetória. Agora, já os freios ABS com sistema de inteligência, eles freiam o carro reto e para mais rápido sem causar tanto impacto. Você pode pedir ao Senhor essa virtude do domínio próprio. Mas, Rogério, isso nunca aconteceu comigo. Queridos, vida e vida em abundância. Ó, você já ouviu várias e várias pessoas falarem assim: puxa, eu já mudei tanto na minha vida, olha como eu já mudei. Querido, você está no processo. Mas você ainda pode alcançar mudanças muito mais profundas e significativas. Você, pelo menos, está no processo. Continue em comunhão com o Espírito, permita que ele venha falar contigo todos os dias. Ah, Rogério, mas às vezes só em pensar em mudar eu choro. Oh, glória! É sinal que está fazendo efeito. Porque quando o espírito milita contra a carne, queridos, a carne, ela justamente ela vai se opor de forma até te gerar lágrimas. Mas entenda o seguinte: depois vai vir uma outra lágrima de alegria, de satisfação de entender que mudanças que pareciam que seriam impossíveis de acontecer. É o Deus Todo-Poderoso, queridos, que veio para dar vida e vida em abundância.
Não desista na sua caminhada das mudanças, porque elas vão chegar e vão fazer diferença, primeiro dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu relacionamento. É isso, eu sei que tem coisas às vezes que querem te impedir mesmo, porque aquelas que estão à sua volta já estão tanto tempo em convivência contigo que não creem que é possível mudar, mas eu quero te dizer que o Senhor muda. É Ele, não somos nós. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é o Espírito. Tenha todas as vezes comunhão com Ele, busque-o cada vez mais, porque a palavra de Deus diz que quando nós o buscamos, Ele se permite ser achado. Queridos, mudanças vão acontecer. Mudanças significativas vão acontecer. Eu tinha tanto mais coisas para se falar, mas o tempo está passando. Eu tenho um compromisso gigantesco lá na nossa oficina. Eu sei que lá já tá, já vai ser um dia bem tumultuado, mas louvado seja o nosso Deus por isso. Mas eu precisava vir aqui deixar esse recado para você. Eu quero te dizer que, ainda que pareça impossível, porque tem coisas que parecem que são impossíveis, mas Romanos, capítulo 4, o verso 17, a parte B diz assim, ó: o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se já existissem. Queridos, ainda que você acha que não é possível acontecer, é Ele que dá vida, é Ele que vai trazer essa existência. Ele é a célula-tronco perfeita para mim e para você. Então, se tem alguma área da sua vida aí que está debilitada, peça ao Senhor e creia e continue crendo. Ah, Rogério, não tem nem fé. Ah, queridos, a célula-tronco, ela é tão poderosa que ela vai fazer até com que esse fenômeno sobrenatural aconteça na sua casa, na sua família, no seu ministério e tudo há de mudar. Amém? Eu vou estar chamando a minha esposa linda para vir aqui. Eu queria orar com vocês, deixar um abraço bem grande para cada um de vocês. Pastora Rose, olha, a senhora fez o cisco cair aqui, hein? Mas, graças a Deus, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio em tudo. Um forte abraço aí no Pastor Tony. Um dia, bem em breve, nós cremos que vamos estar pescando junto e células-troncos restaurarão tudo que foi perdido, tudo aquilo. É Ele que restaura, é a coisa mais linda. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem para nos dar vida e vida em abundância. Pai, não importa o estado, Senhor, que nós nos encontremos contigo, Senhor, porque o Senhor sonda e nos conhece e sabe, Senhor, tudo aquilo que precisa, Senhor, ser tratado, Pai. Ainda que virtudes tenham sido perdidas, Senhor, o Senhor traz de volta a funcionalidade. O Senhor faz tudo novo de novo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, Senhor. Que essa palavra, Senhor, de alguma forma possa tocar em seus corações, Senhor, que possa fazer a diferença, Senhor, na vida de cada um deles. Continua, Senhor, nos dando um dia abençoado, próspero, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, gestos, atitudes e palavras. Assim eu oro muito grato, Pai, por esta sala, que vão conhecer o Senhor Jesus. Cada vez mais e mais pessoas entrarão nessa sala e experimentarão a restauração por completa, por dentro e por fora. Assim nós oramos, muito gratos em nome de Jesus. Amém, amém. Beijos a todos. Senta aqui, minha mulher linda. Ah, gente, eu fico ouvindo o Rogério falar, eu fico me perguntando aonde que ele estuda, aonde que ele arruma tempo para estudar. Só Jesus faz isso. Família, daqui a pouco tá gravado, a gente vai estar subindo aí. E amanhã é quinta de oração. Eu tô aqui viajando nas minhas células troncos. E a gente se vê amanhã. Obrigada por tudo. Eu amo estar nessa sala. Eu amo ouvir meu pastor Rogério. E a gente se vê amanhã. Beijo, família. Beijo no coração de Paz a vocês. todos.